Boa noite. O programa de hoje faz uma retrospectiva dos temas que tratamos ao longo destas 14 semanas que estamos no ar. O Público na TV estreou com a missão de promover o diálogo do público telespectador com as diversas produções, além de analisar de forma crítica o conteúdo que a TV Brasil produz. Manter o programa é uma obrigação prevista na lei que rege a Empresa Brasil de Comunicação. Mas como cumprir uma tarefa tão densa em apenas 15 minutos de produção? Optamos, então, por fazer deste programa uma pequena ilustração do trabalho que realizamos internamente de forma mais ampla. A intenção, em cada uma das edições, é provocar a reflexão, tanto do público quanto dos profissionais, a respeito desta importante missão que é fazer uma TV pública de qualidade, voltada exclusivamente para o interesse do cidadão. O primeiro programa apresentou a equipe da ouvidoria e mostrou ao público o encaminhamento que damos às suas demandas para os 3 veículos de comunicação da EBC, o Sistema de Rádios Públicas, a Agência Brasil de Notícias e a TV Brasil. Em suas edições, o Público na TV mostrou as rotinas de produção do jornalismo e os bastidores da programação, cumprindo a recomendação de qualificar o público para o debate sobre a comunicação pública. Então exige do cinegrafista um conhecimento. Mostrar que a política é muito mais e que ela mexe com o cidadão. Mas tornar aquilo ali público de uma forma... Contemplamos as demandas dos telespectadores de forma didática, ilustrativa do trabalho interno da ouvidoria. Sintonizar o sinal, ter dificuldade. Assuntos polêmicos também foram tratados no programa, mediando o diálogo entre as instâncias de decisões da EBC e a opinião do público. Sobre o conteúdo, compartilhamos com o telespectador o esforço de construção de uma TV pública de qualidade, ao divulgar a elaboração do Manual de Jornalismo da EBC. Com várias questões que o jornalismo... Trouxemos as demandas do público sobre toda a programação para serem esclarecidas no ar. Nós montamos uma grade técnica. Utilizei a ideia de uma ex-banda em atividade. Vem sambar e cantar junto. Para você, vai o meu muito obrigado. Levamos ao ar, de forma ilustrativa, o trabalho de análise da cobertura de temas de grande repercussão, convidando os profissionais que elaboram conteúdos jornalísticos a pensar o lugar diferenciado da TV pública no contexto das mídias. O melhor conteúdo é estar dentro da favela, atrás do policial? Corrigimos, com a contribuição do público, equívocos de informação repetidos ao longo da história. Eu, a partir de agora, vou divulgar isso, que eu próprio não sabia. Entrevistamos especialistas de diferentes áreas de conhecimento sobre assuntos relacionados à produção de conteúdos da TV Brasil. Mas no caso da televisão pública, acredito que a grande diferença é a contextualização. As opiniões do público têm lugar de destaque, sugerindo, criticando, elogiando. Se o horário de vocês fosse às 8 horas, vocês já teriam um público fiel. E os profissionais que fazem a TV também contribuem com seus comentários, esclarecimentos e respostas às demandas dos telespectadores. Mas a gente já tinha alertado a eles que a gente entrevistaria uma pessoa falando bem. Os princípios balizadores da linha editorial do programa são aqueles previstos na lei que criou a EBC e nas normas que orientam o trabalho da ouvidoria. O diálogo com a sociedade e com aqueles que pensam a sociedade. A gente volta já. Fale com a ouvidoria pelo e-mail ouvidoria@ebc.com.br, pelos telefones 061 3799 5243 ou 3799 5244, ou envie uma carta para a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, Setor Comercial Sul, Quadra 8, primeiro subsolo, Brasília, Distrito Federal, CEP 70 333 900.
O Público na TV tem promovido um diálogo permanente com as universidades e os pesquisadores das diversas áreas do conhecimento. Os meios de comunicação jornalísticos são fontes fundamentais para o estudo da história, né? Já se disse que o jornalismo faz uma certa historiografia do cotidiano. Sem dúvida nenhuma, como registro dos fatos, ele tem uma perspectiva privilegiada, não só dos fatos, grandes fatos políticos, econômicos, mas eu acho que os jornais falam muito do cotidiano de uma dada sociedade, do seu imaginário, dos seus anseios, dos seus medos, né? E por isso ele é uma fonte muito rica e muito poderosa para o entendimento de um dado momento histórico da realidade. As relações entre jornalismo e história são extremamente complexas, porque não só porque o jornalismo fornece fonte material permanentemente para a história, mas também porque o jornalismo trata da realidade temporal. E como a história trabalha basicamente com a questão do tempo, há uma complexa relação entre jornalismo e história, muito mais do que os jornalistas às vezes podem considerar. O que é esse jornalista público, né? Esse padrão não existe. Vocês vão ter que criar um padrão, né? Para criar um padrão, eu preciso ser flexível, inclusive com as minhas verdades, porque eu posso achar que esse padrão público é um determinado comportamento e não ser, porque aquilo dali é uma verdade imbuída que eu tenho em função também de uma lógica comercial que eu fui criada, também no mundo capitalista que eu estou vivendo. Então, essa minha verdade, ela também precisa ser questionada. Para o veículo comercial, basta o fato. Para um veículo público, tem que agregar, tem um valor agregado que é utilidade pública, um serviço ao público, uma contextualização, uma análise do fato. Emissoras que são mantidas com dinheiro público e que têm que dar uma resposta a seu público, elas têm a obrigação de disputar a audiência tanto quanto a TV de mercado. Obviamente, não disputando nos moldes daquela, mas a partir de competências próprias. E o quanto a gente está sempre reinterpretando a história, revendo a história à luz do presente. Ela está sempre sendo reescrita a partir de conceitos novos, de ideias novas. Então isso a gente precisa sempre ter em mente quando está examinando um fato histórico, sobretudo um fato histórico que se relaciona ao presente tão fortemente quanto esse da discriminação racial. Não é só a televisão que tem um papel na formação das crianças e dos adolescentes, né? Hoje a gente sabe que a família tem um papel importante, né? A escola, né? E a própria comunidade, né? Os amigos, todos influenciam, né? Nesse processo de socialização da criança. Nesse momento nós estamos tendo transformações tecnológicas muito importantes do ponto de vista do desenvolvimento técnico dos instrumentos, etc., que estão tendo um impacto muito grande na sociedade e particularmente na mídia. E se a mídia não se der conta de que esse é um momento de mudar do ponto de vista não só tecnológico, mas também em termos de conteúdo, ela pode perder o bonde da história. Há muito pouco senso crítico da mídia. Ela reproduz jargões, valores, uma visão da polícia, da segurança pública. Em segundo lugar, a necessidade de construção de personagens, né? Personagens que às vezes oscilam entre os heróis e entre os vilões. E a mídia tem um aspecto pedagogizante. O que é esse pedagógico? Ela ensina coisas. Agora, o ensinar não quer dizer que sejam sempre coisas boas. Exato. Então, quando eu assisto uma novela, quando eu vejo um programa de auditório, quando eu assisto a um filme, eu não estou apenas me divertindo com aquela situação. Eu estou vendo cenas, não é? Que são representações da realidade, e à medida que eu as vejo, aquilo eu vou incorporando, não é? E aquilo pode passar a ser formas com as quais eu vou aprender a lidar com a vida. Discursivamente, quando eu falo, eu estou falando de práticas familiares, práticas religiosas, práticas escolares, práticas da imprensa, práticas da mídia.
Estou falando usando esses espaços como tecnologias sociais produtoras dos efeitos de masculino e feminino em corpos, comportamentos e relações sociais. E do masculino e feminino nessa hierarquização, nessa partida desigual, onde o feminino é inferior, é visto, representado, significado como inferior ao masculino. Mas essa ideia da relação, eu diria, entre homens e mulheres no trabalho e em casa, em que se espera ainda, é uma expectativa de longa tradição, de que o homem tem decisão e que não é, de fato, nada a ver com a realidade dos homens e das mulheres, mas sim com a expectativa, com os pressupostos, com os preconceitos. Dúvidas, controvérsias, críticas, sugestões. No próximo bloco. Fale com a ouvidoria pelo e-mail ouvidoria@ebc.com.br, pelos telefones 061 3799 5243 ou 3799 5244, ou envie uma carta para a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, Setor Comercial Sul, Quadra 8, primeiro subsolo, Brasília, Distrito Federal, CEP 70 333 900. Fazer televisão, e principalmente televisão pública, não é um mero exercício de criação de programas. A presença das TVs nos lares brasileiros influencia o cotidiano dos cidadãos e muitas de suas decisões. A TV Brasil transmite 20 horas diárias de conteúdos informativos, educativos, culturais e científicos que chegam total ou parcialmente a 24 estados e ao Distrito Federal pela rede de emissoras públicas. Há 2 anos, com a renovação de 25% da grade de programação, a TV Brasil leva aos lares brasileiros 13 programas jornalísticos e 17 documentários que valorizam a diversidade do país. A grade conta também com 7 programas musicais, 11 culturais e 4 programas que atendem especificamente a cinéfilos e amantes da dramaturgia. O público infanto-juvenil tem 6 horas de programação diárias. A cidadania é contemplada com 14 programas e os temas educação e esporte contam com mais 11 programas. Nós fazemos um modelo de programação que é antagônico às redes comerciais, então nós optamos por fazer uma grade que trabalha com hora cheia e meias horas. Isso facilita muito o público a memorizar, né, as suas atrações. O público na TV levou ao ar muitos convidados especiais, que nos ajudaram a discutir os vários assuntos com suas opiniões, dúvidas e comentários. Se você fosse dona de uma televisão, o que você não deixaria faltar na programação? Eu não deixaria faltar a verdade, porque às vezes a mídia mente muito. Programas que envolvessem mais o humor ou as características de cada sociedade, cada região. Se você fosse dona de uma televisão, o que você jamais exibiria na programação? Não colocaria reality shows. Eu tiraria seriam aqueles programas com entretenimento barato. Programas religiosos. Ótimo, dependendo também, né? Porque tem muita coisa aí que é mentira, que a gente não pode acreditar. Quem tem Deus no coração não precisa ver na televisão, né? Eu acho que quem quiser rezar, reza em comunhão, reza junto, né, com as pessoas. Acho que a televisão, ela te tira um pouco também, né, do divino, né? Eu acho que cada um tem um ponto de vista. Se a pessoa acha que tem que assistir, que faz bem para ela, eu acho que isso é um lado positivo. Porém, as que não gostam é só mudar de canal. Você vê a diferença entre o jornalismo produzido nas TVs públicas e o que é feito nas TVs comerciais? Sim, porque as TVs comerciais têm já o objetivo de vender mercadorias, de vender ideias e padrões. E o jornalismo das TVs públicas tem o objetivo de formar cidadão, trazer cidadania. De um lado, a TV pública não tem que dar satisfação a anunciantes, mas de outro lado tem um critério político. Isso pode interferir um pouco dentro dos critérios editoriais. Eu acho que a TV pública ela tem um tempo maior para se aprofundar em alguns assuntos,
que a TV comercial não tem ou não se interessa. O que a senhora faz para sintonizar melhor a televisão? A gente vai lá e vira antena. Ao contrário. Dá uma rodadinha nela, né? E melhora um pouco. Do nada sai do ar. Às vezes a gente está esperando aquela reportagem e demora depois, quando vê já está passando outra coisa. É isso que muito acontece no canal aberto. Lá em casa tem duas antenas, a TV aberta com antena comum e tem a TV a cabo. TV Brasil eu assisto na TV a cabo. O repórter tem que ser imparcial, né? Tá sempre alerta a qualquer coisa que de repente você está aqui, daqui a pouco acontece alguma coisa que já é uma reportagem que vai ser bem importante. Tem que ter transparência, né, na notícia que ele vai passar para a gente, ele tem que ter aprofundado todo o conhecimento naquele assunto que ele está falando, porque se não passar direito, ninguém nem vai dar credibilidade. Se eu não confiar no repórter, eu vou confiar em quem? No governo? Tem que confiar em vocês. Somente em vocês. Você assiste que tipo de programa infantil você assiste na televisão? Desenhos, filmes infantis, essas coisas. Programas educativos, programas de esporte e desenhos também. Gosto de assistir desenho animado, seriado, às vezes jornal. O Saci Pererê. O do Pererê, ele pulando uma perninha. Minhas filhas assistem mais canais infantis e eu estou sempre vigilante ao que elas estão assistindo. Eu censuro assistindo do lado dele com controle remoto. A senhora adota alguma coisa das novelas para a sua vida? Com certeza, sempre a gente tira o que é de bom, né, para o dia a dia e o resto a gente deixa. Eu aprendo a me maquiar, aprendo a me vestir melhor, assistindo as novelas. As novelas do Brasil são muito fracas em relação a conteúdo. Eu acho que é só histórias banais do dia a dia que não é a realidade brasileira. O problema da televisão hoje em dia é que o povo tem que saber. O Público na TV retrospectiva fica por aqui. No novo ano que se aproxima, estaremos de volta e esperamos continuar contando com sua audiência. Em nome de toda a equipe da Ouvidoria da EBC, os nossos votos de um feliz ano novo.